break? Falei, não sei se vai ter. Acho que vou pedir para cortar, já que eu cheguei atrasada aí 20 minutos, né? Mas tinha até docinho, ó. Foi bem aí o pessoal que organizou. Todas essas questões que nós estamos conversando aqui, eu tenho os manuais baixados, tenho perguntas e respostas da própria Receita Federal, que eu vou encaminhar todo esse material ali para o Rudimar e aí ele encaminha para os municípios. Ou se a gente criar um grupo também do WhatsApp nosso aqui. Vamos criar um grupo do WhatsApp? Todo mundo do WhatsApp. Isso aí. Quem não quiser, pode sair, botar no silencioso, enfim. Não foi pedido o telefone, né? Então tem que ver essa parte aí. CNPJ alfanumérico. Então, o CNPJ alfanumérico nada mais é do que o CNPJ que vai ser composto, então, por letras e números, tá? Por que a Receita Federal resolveu alterar o formato do CNPJ? Porque vocês sabem que nos nossos municípios, e não só nos nossos, mas em todo o Brasil, existe uma criação enorme de CNPJs, né? Existe uma pejotização aí muito grande. E aí o número, né, as combinações para se criar o CNPJ, elas acabaram ficando limitadas, quase não existem mais numerações disponíveis. Então, por essa razão, a Receita Federal criou o CNPJ alfanumérico, que vai ser composto por letras e por números, tá? A previsão para início desses CNPJs é a partir de julho de 2026, então a partir desse mês agora, né? E são para empresas que forem constituídas, para novas empresas constituídas, tá? Nós vamos começar a ver aí nos nossos municípios chegar essas informações. Vocês utilizam RedeSim? Sim? Então, lá na RedeSim, tinha até foi o secretário que compartilhou lá conosco um comunicado, que a RedeSim ia ficar indisponível determinado dia aqui, desse mês de julho, justamente para a questão de adaptação dos sistemas com relação ao CNPJ alfanumérico. E não só a RedeSim, mas os nossos sistemas, os nossos municípios também precisam estar adaptados e prontos para receber essas novas informações, né? Porque vai vir, então, um CNPJ ali com um formato diferente e o nosso sistema precisa estar apto para poder receber ele, nós conseguirmos, então, trabalhar, fazer o cadastro dessa empresa, né? Para fins de adaptação desse sistema mesmo. Ela visa, então, esse CNPJ alfanumérico visa solucionar, facilitar a identificação de todas as empresas e aprimorar o ambiente de negócios, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Ele vai ser exclusivamente para novas empresas, será composto por números de 0 a 9 e quaisquer uma das 26 letras do alfabeto. Eu trouxe aqui um exemplo do novo formato para vocês. Sobre esse assunto aqui, tem um perguntas e respostas da Receita Federal, que é bem interessante, que ele é voltado tanto para nós, como fisco, né, como município, como para os contribuintes, e ele esclarece ali diversas dúvidas. Os contribuintes que já estão inscritos, né, no município precisam algum tipo de providência, precisam fazer alguma coisa, algum requerimento com relação a esse CNPJ alfanumérico? Não precisam, tá? Porque ele é somente para novas empresas. Tem alguma, não sei se vocês já ouviram alguma coisa, mas às vezes aparece no Instagram, nas redes sociais, de que a criação desse CNPJ alfanumérico, as letras estão relacionadas para conseguir fiscalizar melhor aquele contribuinte, que a Receita tem um objetivo específico na criação do CNPJ alfanumérico, umas correntes assim mirabolantes, tá? Nada disso é real. O único motivo, né, para a criação desse CNPJ alfanumérico é realmente a escassez do número dos atuais. Então, é somente essa a motivação. E caso alguém não tenha conversado ainda com a sua empresa lá que fornece o sistema para o município, né, que a maioria das empresas já está ciente, já adequou os seus sistemas, mas é sempre bom dar uma lembrada, né, que isso aqui vai começar a aparecer agora para nós.
nos novos CNPJs criados, tá? Cris, a letra vai ser sempre nessa posição do CNPJ? Não necessariamente. Sim. É mais do que identificar a filial e matriz, né? Isso aí vai mudar um pouquinho, né? Mas não necessariamente. Eu vou compartilhar o perguntas e respostas com vocês, que ele também tem várias situações lá que eles... até eu tinha anotado aqui, ó, que as letras são completamente aleatórias e não haverá inteligência na formação do identificador alfanumérico do CNPJ. Não conterão a unidade da federação, né, que é para dizer em qual estado está relacionado, nem a conexão com a sua natureza jurídica ou com algum atributo específico. Então, são só números e letras aleatórios mesmo para criação, para conseguir aumentar esse número, né? Sinter e CIB. Quem já fez o convênio? 1, 2, 3, 4. Estão fazendo também coisas. Sinter e CIB, tá? O Sinter, ele é um sistema nacional de gestão de informações territoriais que integra em um banco de dados espacial lá na nuvem, né? Quem entende dessa parte aí de TI, dados produzidos pelos cartórios, pelos municípios, agora através do nosso CIB, e pelo INCRA, tá? Produzidos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. O Sinter, ele é um cadastro, então, da Receita Federal, e ele não é novo. Ele foi criado através de um decreto em 2016. Então, ele já existe há pelo menos 10 anos. Tá? Estou dificultando a vida do nosso gravador. Então, o Sinter existe desde 2016 e ele foi criado inicialmente através de um decreto. Tá? Posteriormente, em 2022, esse decreto foi reeditado para incluir, então, a questão do CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. E o CIB, ele também constou na legislação que trata da reforma tributária, tá? Então, o CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro e ele compõe o Sinter. O Cadastro Imobiliário Brasileiro faz parte do CIB e ele agregará informações cadastrais de imóveis rurais e urbanos, públicos ou privados, inscritos nos respectivos cadastros de origem, como o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, administrado pelo INCRA, e no Cadastro de Imóveis Urbanos, administrados pelas prefeituras municipais. Por que o CIB ele entrou na reforma tributária? Tá? Porque um dos princípios da reforma tributária é a questão da cooperação entre os entes federados, entre Estado, União e municípios. E para essa questão da cooperação, que ela está inclusive prevista lá na Constituição Federal, acho que é o artigo 145, para essa questão da cooperação ela não ficar só no papel, né, foram criadas algumas obrigações para esses três entes, para compartilhamento de informações e de dados essenciais que nós precisaremos, que nós utilizaremos para trabalhar com o compartilhamento de informações e de fiscalização que nós teremos com a questão do IBS, tá? Então, o CIB ele surge com essa motivação também da questão da cooperação, do princípio da cooperação que está previsto na Constituição, ele não fica no papel, né? A questão da nota eletrônica também faz parte dessa questão da cooperação. A gente sabe que hoje são as notas de serviço, futuramente vão ser as notas de IBS, né? Então, ele surge com essa motivação também. E aí, alguns dispositivos, então, legais relevantes que estão na Lei Complementar 116, tá? No artigo 59, ele fala o seguinte: as pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica, sujeitas ao IBS e CBS, são obrigadas a se registrar em cadastro com identificação única,
observado o disposto nas alíneas A e B do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 11 desta lei complementar, tá? O artigo 11 lá é aquele que fala do local da incidência do IBS. Para fins fiscais, para fins desse artigo, quais são os cadastros que são administrados pela Receita Federal do Brasil? Que a gente conhece, CPF, CNPJ, e agora, com a reforma tributária, o CIB também passa a ser um tipo de cadastro, que é o identificador dos imóveis, administrado pela Receita Federal do Brasil, tá? Nós temos um artigo bem importante dentro da lei complementar, que ela fala dessa situação do CIB, que é o artigo 256, tá? Não sei se vocês já leram, se não, vamos ler juntos agora e vamos pensar a respeito dele. Ele fala o seguinte: as administrações tributárias, que somos nós, os auditores do Estado e auditores da União, poderão apurar o valor de referência do imóvel na forma do regulamento por meio de metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis, tá? Muito possivelmente essa estimativa aqui, ela vai ser utilizada para aquelas operações em que vai incidir IBS e CBS sobre as transações imobiliárias. Muito possivelmente. O valor de referência dos bens imóveis deverá ser divulgado, disponibilizado no Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER, e estimado para todos os bens imóveis que integram o CIB, a que se refere o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 59. Vocês já ouviram falar em algum momento de algum contador ou de algum contribuinte que esse valor de referência do CIB, dos imóveis lá do SINTER, o fisco vai ser obrigado a utilizar como base de cálculo de ITBI? Alguém já? Ó, a Júlia está dizendo que sim, ó. A minha opinião legal a respeito disso é que são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa são essas informações e a forma, né, do valor de referência que precisa, inclusive, de um regulamento para dizer como que esse valor de referência vai ser apurado pelas administrações tributárias, que ele vai ser divulgado aqui e ele vai servir de referência, mas não retira, de modo algum, a nossa competência privativa para fazer arbitramento de base de cálculo de ITBI. Os valores, nós podemos sim, daqui a pouco, usar como uma fonte de informação, mas de modo algum nós vamos ser obrigados a utilizar esse valor de referência do CIB, tá? Então a Júlia está dizendo lá que concorda comigo. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Quando chegaram para mim com essa questão, foi dessa forma que eu respondi, como fisco do município. E para nós podermos fazer essa estimativa para fins de compor ali o SINTER, né, a informação do CIB, precisa desse regulamento. Esse regulamento ele ainda não existe. Como muitos regulamentos ainda não foram divulgados, né? Quem aqui tem convênio com o ITR? Que tem? Nós também temos. Então, para quem tem o convênio com o ITR, talvez consiga imaginar um pouco. Eu imagino que a forma como nós, fisco municipal, teremos que prestar essas informações de valor de referência do CIB, ele pode ser um pouco parecido com a forma que nós atribuímos o valor da terra nua para fins ITR, para quem tem convênio, né? Talvez vai ser algo parecido, que o município, porque ele vai ter que ser atualizado anualmente, né? Então, talvez vai ser criado esse regulamento e talvez seja parecido a forma de prestar essas informações, que hoje no ITR, os municípios que têm o convênio, né, eles têm até 30 de abril para fazer um levantamento do valor da terra nua, dos imóveis rurais e encaminhar para a Receita Federal. E esse valor serve de referência para a declaração do ITR. Então, imagino que, partindo disso que já existe, possivelmente vai ser parecido essa questão do CIB com relação ao valor de referência dos imóveis, tá? Aqui, o artigo 256, ele fala que os imóveis urbanos e rurais deverão ser inscritos no CIB, que é um inventário dos bens imóveis urbanos e rurais constituídos com dados enviados pelos cadastros de origem. Então, dos imóveis urbanos, o cadastro de origem é o município. De origem rural, o cadastro de origem é o próprio INCRA, né?
que deverão atender aos critérios de atribuição do Código de Inscrição do CIB. Então, esse CIB ele é administrado pela Receita Federal e é ela que vai dizer como que ele tem que ser formado, o que tem que constar nesse número, né? Quantos números serão, enfim, todas as regras é a Receita que vai dizer. O CIB deverá constar obrigatoriamente de todos os documentos relativos à obra de construção civil expedidos pelo município. O que significa isso? Entendo eu. Alvará de aprovação de projeto, habite-se, até alguma certidão imobiliária que vá para o registro de imóveis, né, que os contribuintes solicitam, também vai precisar constar essa informação do CIB. As informações que são prestadas ao CISOBRA, né, lá também vai precisar constar essa informação do CIB. Então, isso não é opcional para os municípios, é uma obrigação que os municípios têm e que ela precisa ser cumprida porque ela passa a ser válida a partir de 1º de janeiro de 2027, que é o ano que vem, né? Então, nós temos, quem ainda não foi atrás desse convênio, precisa fazer o convênio para se conveniar e aí, posteriormente, a publicação do convênio, encaminhar as chaves de acesso ali para os seus sistemas de arrecadação do município, ali quem tem as empresas, e quem já tem algum sistema também com relação a georreferenciamento, né? Que trabalha com... que já tem os imóveis cadastrados de georreferenciados, também essa empresa vai participar dessas informações com relação ao CIB, tá? Queria só uma observação nesse assunto aqui. Diga. Nós temos a Assembleia dos Prefeitos hoje à tarde, né? Então, o prefeito Felipe e o prefeito Roberto fiquem à tarde também. Não vai ter mais quem aí, mas nós temos no nosso cronograma a licitação de contratar serviços técnicos especializados em geotecnologia, atualização cadastral e tributária para editorial, né? Foi a gringa, gosta de palavra, né? Fofinho, mas também também. E aí, só que era para nós ter essa licitação agora em junho. Não fizemos por quê? 3 colegas saíram do CISA em 30 dias. Pum! Uma equipe deu 8, saiu 3, desmontou tudo, né? Acabou o cronograma, acabou tudo. Mas agora, em agosto, nós vamos publicar esse edital. Né? Nós vamos trabalhar com os dados do IBGE, nós não vamos solicitar nenhuma informação dos municípios, tá? Nós vamos trabalhar com os dados do IBGE, que servirão de base para fazer essa licitação. Então, quem tem, quem não tem, vai ter a oportunidade de ter essa ferramenta à disposição ainda este ano. É só para informar vocês, tá? Isso é uma questão bem importante, essa questão do georreferenciamento, né? Eu trabalho com a parte do geoprocessamento de Barbosa no sistema de informações geográficas. A gente já teve um convênio com o CIB e a gente já fez alguns testes de lançar imóveis, papéis, já está funcionando e tudo mais. O que eu acho de informações que são obrigatórias para receber o CIB, receber o CPF do imóvel, são informações bem básicas, como logradouro, área e utilização, né? Como é que vai funcionar? Será com o CAR, com a parte da parte rural, né? Que a gente não tem como acessar o CAR, porque o CAR é muito a pessoa que dita o imóvel, né? Isso era uma dúvida se fosse alguma coisa disso. E a parte de matrícula, porque a matrícula não é obrigatório na parte que quando tu faz o CIB. Para tu receber o CIB, a matrícula não é uma coisa obrigatória. Informar o número, tu disse? Isso aí eu acho que vai ser meio complexo mais para frente. Eu confesso que eu não tenho as informações, não sei por hora ainda. Está bem obscuro isso. Isso, eu imagino que vai ter algum tipo de regulamentação, vai sair algum comunicado, alguma norma. Daqui a pouco as matrículas vão ter que ser atualizadas ou passar toda vez que tiver alguma... Como se faz hoje atualmente as averbações do novo cadastro imobiliário, por exemplo, talvez vai se tornar obrigatórios também. Quando, por exemplo, eu inscrevi um imóvel no CIB, eu recebi no Sintério, eu recebi o CIB. Esse imóvel alterou, alguma coisa assim, o que tranca dentro do sistema é a inscrição imobiliária. Sim. Então, é ali atrelado ao que o município tem zerado na inscrição imobiliária, não é a matrícula, isso que eu achei, tipo, muito... como é que a federação vai trabalhar com apenas inscrições imobiliárias, que é o que o município dá, não a matrícula, sim, que é algo mais... Que é o documento oficial do imóvel, né, que certifica a propriedade e tudo mais. Isso é estranho, sabe? Então, tranca a inscrição imobiliária, não vai trancar a matrícula para tu... eu sigo, eu terei uma verificação de desmembramento. Pela inscrição municipal. Sim. Não é pela
talvez seja porque, de fato, é um município que coordena o cadastro imobiliário urbano, né? Então, tipo, para constar qualquer informação lá do desmembramento, se alterou o número do lote e tudo mais, essa informação tem que sair do município para ir para o cartório de registros. Então, talvez eles estejam usando essa lógica. Ela sai, né? Ela já sai do município. Isso, essa informação sai do município. Então, talvez vai ter alguma obrigação específica para os cartórios com relação às matrículas. Mas eu realmente não sei te responder com segurança, tá? Que é um assunto que eu não vi ainda. Nós estamos fazendo esse processo, iniciando esse processo do CIB. Uhum. E aí a gente meio que se prendeu a o que vamos entregar à Federação de Informações as informações. Sim. Nós estamos justamente trabalhando no regulamento Uhum. para poder enviar os arquivos. Sim. Estaria pronto, mas ainda nós optamos em aguardar até outubro para ver se sai algum regulamento Uhum. mais específico. Também é obrigatório, né? Sim, justamente porque não tem, né, ainda. Deixa eu só ver onde é que tá que eu tinha salvo aqui Deixa eu só ver se eu localizo aqui. Que eu tinha encontrado um manual que tinha algumas informações. Se eu salvei. No artigo, né, o CIB deverá constar obrigatoriamente todos os documentos relativos a obras que vai se prender não pela matrícula, vai se prender pela instituição municipal. Isso aí. Tem que ser, vai ser muito tipo, é o CIB é o CPF do imóvel, mas pela inscrição municipal. Isso. Não pela matrícula. Mas eu também concordo registro. contigo, Cris. Como que é o município que controla, ele tem que estar... Sim, a informação de origem sai de lá. Então, o município tem que estar... a matrícula... Isso, talvez até... Até porque tem muitos imóveis que não tem matrícula. E talvez até para ter qualquer tipo de atualização daquela matrícula, talvez saia alguma coisa do CNJ, ou enfim, que obrigue a incluir essa informação do CIB nas matrículas até, né? Isso porque, como eles falaram, falou, às vezes a matrícula está em 13 inscrições municipais distintas. distintas ou, isso aí. Então acaba tendo... Como? Sim, também. Eles pegam qualquer documento do município que já... Isso, ou uma certidão ou a inscrição, né? Isso. Qualquer coisa eles pedem para já constar. A questão toda é que às vezes consta errado, né? Uhum. Aí nós temos várias matrículas que constam inscrição imobiliária errada. Sim. Ou antigas, né? Antiga, isso é uma coisa que vai mandar um pouco de... Eu acho que a questão que o colega levantou é mais de como é que as matrículas vão se relacionar com o CIB, né? Um pouquinho disso também, né? Porque, se não é obrigatório, não tem eu vou ter informado. Isso. Eu tenho certeza que eu tenho que dar. São coisas, dúvidas que vão surgindo conforme a gente vai trabalhando com essa ferramenta nova também, né? Como não tem o acesso das matrículas, então vai ter que vão ser 2 vias, né? A gente presta uma informação, mas talvez o cartório também tenha que prestar informação. Sim, do registro, exatamente. Né? Isso para tu poder trabalhar e alinhar o trabalho, porque hoje o que é feito novo já sai, quando na prova, alguma coisa, já sai inscrição imobiliária, né? Então, junto com a inscrição vai sair o CIB, né? Isso aí. E aí tu começa a ter uma ordem, mas ou para trás, aí é uma coisa que tipo o cadastro imobiliário, ele muitas vezes acontece pela situação de fato, né? Não de registro. Tu levanta, às vezes, o que tem, né? Isso. Tu não sabe exatamente o registro. Então, talvez essa definição do que ficar para trás vai levar um tempo. Vai, né? provavelmente. Isso. Provavelmente vai ser no andar da carruagem, né? Aqui, para quem ainda não fez a questão da adesão ali, então, ao Sinter, né, ao convênio, eu trouxe alguns passos. Depois eu tenho aqui o
o endereço aqui para baixar o termo de convênio. Eu tentei botar uns links das telas aí para vocês, né? Para quem ainda não fez o acesso. E vou encaminhar também os manuais que eu baixei ali e vou encaminhar para vocês. Então, alguns passos aqui para fazer essa adesão, tá? Lá no nosso município foi o próprio fisco que fez todo o processo ali de adesão ao Sinter. O primeiro passo que vocês precisam fazer... Alguém me chamou? Não? O primeiro passo, então, que vocês precisam fazer é acessar o portal lá que é esse daqui do ENAT, né? Para ter acesso à minuta do convênio. Então, essa minuta do convênio, vocês conseguem baixar ela em Word, vocês vão preencher ela, alterar para os dados do município de vocês, informar os dados do prefeito, né? E vão encaminhar para o prefeito assinar isso de forma digital, tá? Primeira coisa é isso, baixar a minuta do convênio, pedir para o prefeito assinar de forma digital e reunir alguns documentos que vão ser necessários para anexar ali no pedido, no requerimento web lá do portal do ECAC, tá? Quais documentos, então, eles pedem? O termo de adesão ao convênio assinado digitalmente pelo prefeito, o termo de posse ou o diploma que comprove que o prefeito é a autoridade, ele que assumiu, né? Vocês podem pedir, geralmente o RH tem ali o termo de posse, vai encaminhar para vocês. Ou se foi delegado para algum secretário essa responsabilidade para assinar o convênio, esse documento, então, que autorizou essa delegação de competência para outra pessoa que não seja o prefeito, tá? Faz alguns dias que surgiu uma dúvida num grupo do WhatsApp que eu participo. Não sei se tem alguém aqui que participa, que um fiscal de algum município perguntou sobre a questão de precisar encaminhar a autorização desse convênio para a Câmara. Porque na lei orgânica dos municípios, né, tem a previsão lá de que qualquer convênio que o município faça precisa ser autorizado por lei, tá? Mas essa situação aqui e tudo mais, eu entendo não ser o tipo de convênio que precisa ser encaminhado para aprovação prevista em lei, o município não tem a opção de aceitar ou não. Então, se vocês quiserem, por uma questão de resguardo, enfim, encaminhar para a Câmara o pedido, né, da aprovação de projeto de lei para a firmatura desse convênio, não tem nada errado. Mas eu entendo que sim, tem que cumprir lá, está na lei orgânica. Mas esse tipo de convênio aqui, o convênio com a Receita Federal do Simples Nacional, outros convênios que a gente firma da própria administração tributária, tá? Entendo que é dispensável enviar para a Câmara para aprovar por lei a firmatura desse convênio, tá? Depois que vocês fizeram essa primeira parte, reuniram a documentação, o próximo passo, então, vai ser fazer o acesso federal. E esse acesso, ele precisa ser feito com o certificado digital do município, tá? Não o certificado digital do prefeito, não da pessoa física. Tem que ser o certificado digital do município, o CNPJ, tá? Então, daí vocês verifiquem com as TIs de vocês, quem é o responsável lá, que tem esses acessos, que aí o acesso é feito com o CNPJ, então, do município. Depois vocês vão fazer o login no sistema, e aí tem todo o passo a passo que eu vou mostrar para vocês através das telas. Eu trouxe o que eu achei importante, eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho que enxergar para poder me situar, né, de como que tem que ser esse passo a passo. Então, eu trouxe para vocês aqui as telas do sistema. Convênio, né? Acessando o ECAC, vocês vão acessar essa opção aqui de legislação e processo, que está bem lá no cantinho direito, tá? Clica ali nessa opção de legislação e processo, ele vai abrir uma outra tela e vocês vão selecionar requerimentos web, tá? Tudo com o CNPJ do município. Aqui no CNPJ, vocês vão identificar o município de vocês lá em cima, o responsável, então, pelo convênio, vocês vão informar o prefeito do município, né? Ou a pessoa que assinou ali o convênio, que é o responsável. Na área
matéria de concentração do serviço, celebração de acordos nacionais, aliás, isso, celebração de acordos nacionais, e embaixo vai ter a opção de adesão ao Sinter, tá? Aqui, nome do município, CPF, telefone, informações básicas, tá? Aqui a tela que ele vai pedir, então, para vocês anexar os documentos. Vocês estão vendo que ele diz anexar termo de adesão do convênio. Né? Anexar ali o termo, depois anexar o termo de posse, ali do prefeito. Aqui embaixo tem algumas informações do gestor do convênio, que aí vocês vão informar o próprio CPF do prefeito. O e-mail também pode ser o e-mail ali do gabinete, telefone também. E aqui é possível fazer a informação, então, de outros gestores. Por exemplo, aqui a gente tem do primeiro, que eu informei, o prefeito, e o gestor de TI. Se o município tem alguém responsável pela tecnologia de informação, né, pode informar essa pessoa. Ou se não tem alguém específico, tem alguns municípios menores que não tem alguém específico que trabalha só com essa parte, né? Pode informar uma outra pessoa que costuma fazer essa parte de cuidar dos processos digitais, né? Pode informar ali também. Nos transmissores, aqui vocês vão informar o CNPJ e o CPF das pessoas ou dos responsáveis pela transmissão dos dados, tá? O próprio manual do Sinter, ele indica que o CNPJ 01 lá seja informado como transmissor o próprio município, tá? Então, informar ali o próprio CNPJ do município como um dos responsáveis por transmitir as informações. Depois, nos CNPJs 2 e 3, vocês podem informar a empresa que faz a gerência lá do sistema de arrecadação do município, e podem informar para quem tem a questão do georreferenciamento. Então, eu fiz a informação do CNPJ do município, depois informei a Elotec, que é a nossa atual empresa do município de arrecadação, e no CNPJ 13 eu informei a Gauss Gel, que é a empresa que fornece para nós o sistema de georreferenciamento, tá? E ali abaixo o CPF dessas pessoas também. O CPF obrigatório é um deles é obrigatório. Depois vocês podem preencher todos os demais, caso desejem. Eu não sei como é que foi, tu é de Barbosa, né? Eu não sei como é que foi lá para Barbosa, mas eu sofri bastante com relação a essa parte aqui. As chaves de acesso. Eu sei a empresa, a base, que é a nossa empresa de software, ela meio que utiliza o cara que está fazendo toda a API e tudo mais, para conversar com o sistema tributário. Ele fala, eu só preciso da chave de acesso, tá? Onde é que é essa chave de acesso? Isso, eu sofri com isso aí. O número de 412 letras, vai, tá? Aí funcionou. Agora a gente tá API funcionando bem legal. Eu também, então, quando faz o convênio, encaminha a documentação lá pelo ECAC, aí vocês podem, depois que passar alguns dias, vocês podem acessar de novo o ECAC e consultar na caixa de mensagens. Deixa eu ver se tem aqui, se aparece. Você está no... Não, tem que acessar no menu lateral aqui da esquerda, vai ter processos em que sou o principal interessado, se não me engano é o nome. Aí vocês conseguem consultar a caixa como se fosse uma caixa de e-mails do ECAC. E aí ali vocês conseguem identificar a publicação do convênio, né? Quando ele foi publicado, para vocês saberem que ele já está valendo. Vai ter uma mensagem lá dizendo que está tudo certo e foi publicado. Então vocês podem fazer essa consulta. E aí a fase seguinte, né? Eu fiz o tal do convênio, bonitinho lá, foi publicado no Diário Oficial da União, comuniquei as empresas lá, dos transmissores. Daí o cara da Gauss Gel me disse, tá, mas eu preciso da tal da chave da transmissão. Tu vai receber por e-mail, ele me disse. Pois bem, aí falei com o vice-prefeito, olha, não recebeu, não foi para a caixa do gabinete, não tem nada. Na minha caixa não tinha nada na caixa de e-mail de ninguém. E aí vai, sofri um monte para descobrir. Aí, certo dia, uma tarde, eu estava por lá mexendo no site ali e acessei o site do Sinter, que é esse aqui, né? Aí fiz o acesso. Quando vocês fazem o preenchimento lá dos dados, quando vocês enviam os documentos, vocês já informam quem que vai poder consultar o Sinter. Daí, no caso, eu informei lá os
digital. E aí, comecei a mexer essa paginazinha aqui. Aí tem aqui em cima, aqui meu nome, né? E aí tem gerenciar credenciais, minhas operações imobiliárias. Aí, fui mexendo ali, cliquei ali no gerenciar credenciais. Quando eu cliquei nessa parte do gerenciar credenciais, ele me abriu essa partezinha aqui de baixo, minhas credenciais ou por município. Aí eu cliquei lá por município, aparece para mim o município de Veranópolis, que é onde eu sou servidora, e aí lá tinha todas as chaves de acesso dos transmissores, que é uma chave, aí tem o CNPJ, ou o CPF da pessoa que é transmissor, e essa chave de acesso que é um número bem grande, formado por letras e números, né? Então, para vocês não sofrerem tanto quanto eu sofri, para quem for fazer o convênio, nesse acesso aqui, já no Sinter, depois que foi publicado o convênio, aí tem essas chaves de acesso que vocês vão passar, então, para as empresas responsáveis para fazerem a integração necessária dos dados, tá? Para vocês não sofrerem que nem eu sofri para acessar o tal das chaves de acesso. Tem uma informação que quando surgiu essa questão do CIB, para te conseguir fazer, encaminhar convênio e preencher ali os primeiros passos, obrigatoriamente tinha que ser com georreferenciamento, né? E aí teve uma atuação da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, né? Pedindo para que essa obrigatoriedade fosse retirada de momento, porque se sabe que os municípios do Brasil, os que têm georreferenciamento, é um número bem restrito, né? Então, essa obrigação de ser georreferenciado, inicialmente, ela não é mais obrigatória. Mas é importante que o município faça, sim, essa questão do georreferenciamento, pela questão de ter o controle da área do seu próprio município, dos imóveis que tem cadastrados, de tu poder fazer as consultas que tu precisa ali da própria prefeitura, né, do próprio município, e pela questão também de deixar o seu cadastro imobiliário atualizado. Que o nosso cadastro hoje, o IPTU, ele ganha relevância com a questão do ISS, que a gente vai acabar talvez perdendo um pouco ali da fatia do próprio ICMS, né? Nós termos um cadastro de IPTU atualizado e com valores, inclusive, né, que reflitam mais valor de mercado, isso vai ajudar o município a conseguir controlar ali, a gerir, né, as suas receitas, para que os cidadãos não percam nenhum tipo de serviço fornecido pelo município, que é essencialmente necessário. Então, isso também, não só pelo Sinter, mas por toda essa questão de cadastro imobiliário mesmo, né, é importante fazer essa questão do georreferenciamento. Nós temos desde 2014, eu acho, lá em Veranópolis, o GEL, e a gente utiliza bastante, inclusive outros setores, não só a Secretaria de Finanças, né? A engenharia utiliza bastante, integra bastante dados de ruas, de projetos aprovados, de questão de fossa-filtro, enfim, é um sistema bem amplo, assim, que ele pode ser utilizado por várias frentes no município, né? Gente, do CIB e do Sinter, é isso aqui, inicialmente, tá? O colega que já trouxe umas situações novas ali. Vocês têm alguma dúvida específica? Assim, não deixem para a última hora, tá? A gente já está praticamente em agosto. Então, não deixem para a última hora, porque vocês também precisam que as empresas que fornecem serviço ali para o município, né, consigam fazer os testes necessários, fazer as integrações para efetivamente isso funcionar. Então, façam o convênio logo, para poder passar essas informações para as empresas logo e começar a fazer essa transmissão de informações. Porque a gente sabe que... Pode falar. Parte rural não cabe a nós daí, né? Não, parte rural não cabe a nós, aí cabe ao INCRA. No município são só os imóveis urbanos. Porque a gente sabe que, por exemplo, quando teve a obrigatoriedade da questão da nota fiscal nacional, né, teve muito município que deixou para a última hora, e daí o convênio demorou para ser aprovado, e daí tinha toda aquela questão das transferências voluntárias que podiam ser suspensas e tal, né? Então isso aqui também é uma questão obrigatória. O município pode ter algum tipo de penalidade, algum tipo de suspensão, caso não cumpra ali no período determinado pela lei essa questão do convênio, né, das informações. Então, cheguem lá e já comecem a se atualizar para dar o start inicial e fazer o convênio.
Agora vamos falar um pouco sobre o MEN, Módulo de Apuração Nacional. Já ouviram falar? O Módulo de Apuração Nacional. Então, essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta que está disponível lá para nós dentro do portal da Nota Nacional. Não sei se vocês se recordam quando vocês fizeram o preenchimento das informações da Nota Nacional, lá no site da Nota Nacional, tinha lá um campinho que dizia se queria utilizar o MEN ou não, né? Então, a gente, naquela época, a maioria marcou não, até porque como ele não está funcionando, não estava funcionando, não era uma ferramenta que ia fazer algum tipo de diferença, né? E o que é para ser essa ferramenta? Ela é uma ferramenta, então, dentro do portal da Nota Nacional, que ela é para permitir uma funcionalidade para acompanhamento da performance tributária. E a função dela é permitir apurar o ISS-QN de todos os municípios a quem aquele contribuinte prestou o serviço, através de um documento único de arrecadação. Tá? Coisas que me chamaram a atenção, que eu, quando fui estudar o assunto, me surpreenderam, porque quando eu ouvia falar sobre o módulo da apuração nacional, na minha cabeça, de Cristine, era uma situação que seria parecida com o Simples Nacional, que eu recolheria tudo numa guia única, todos os impostos, através desse aplicativo. Mas o fato não é isso, porque ele é só para o ISS, não é para outros tributos. Então, por exemplo, para quem seria bom? Congressul. Gerar as redes prestaram o serviço. Então, eles têm que gerar lá guias, sei lá, para 100 municípios no mês. Essa ferramenta possibilitaria que essa contribuinte gerasse apenas um documento dentro do sistema da Nota Nacional, através do MEN, e lá nesse sistema ele ia distribuir o ISS devido para cada município conforme o que ela informou, conforme o que ela pagou. Então, para as empresas, é um facilitador, mas ele tem alguns poréns. A primeira coisa, ele não está ainda disponível para utilizarmos e fazermos adesão no módulo de produção. Ou seja, ele está disponível, módulo só para testes, tá? Então, a gente ainda não consegue utilizar, a gente pode testar. Vocês sabem que tem tanto a Nota Nacional quanto a Nota para o contribuinte, eles têm ambientes de teste, ele consegue cadastrar e ficar brincando, né? Já fizeram isso? Então, a mesma coisa ao MEN. Eles têm, tu consegue fazer esses testes, brincar ali com o sistema através de testes, mas a produção ainda real, ela ainda não está em vigor. E aí tem algumas situações específicas. Por exemplo, permitir ao usuário selecionar múltiplas calcular o imposto devido das notas selecionadas em uma única declaração, gerar um documento de arrecadação padronizado nacionalmente para pagamento de todo o ISS apurado e a distribuição automática, então, para cada município que é devido conforme as notas fiscais emitidas. Há algumas regras para utilizar esse módulo de apuração nacional. Primeira coisa, quem define as regras é o Comitê Gestor do Simples Nacional e da Nota Fiscal Eletrônica, tá? Então, tem que seguir as regras que esse comitê definir. Que regras são essas? São regras com relação a juros e multas, valor mínimo do boleto ali da parcela e a data do vencimento. Para poder fazer adesão a isso, a nossa legislação do município precisa estar adequada para atender essas normas do comitê. Com relação a juros e multas, tá? Os juros e a multa, caso aquela empresa pague em atraso, eles não vão ser calculados conforme a nossa legislação do nosso município. Vai ser calculado conforme os tributos federais, que é Selic, mais a multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Então, já começa por aí. E é uma coisa lógica, porque se é para valer para o Brasil inteiro, tem que ser padronizado, né? Mas já é a primeira coisa que possivelmente os municípios de vocês, como o meu também,
a correção não é pela Selic, não é multa de 0,33. Então já começa, essa é a primeira situação. Valor mínimo. Vocês sabem que para pagamento da guia do Simples Nacional, o valor mínimo é R$10, né? Aqui funcionaria da mesma forma. Então, o município também teria que ter essa previsão na legislação municipal. E a última situação é a data do vencimento. Também ela seria estabelecida pelo comitê gestor da nota eletrônica nacional e seria válido para todos os municípios que fizessem adesão ao MEN. Muito provavelmente seria uma data parecida com o que a gente já tem, que é do Simples Nacional, dia 20 de cada mês, tá? Então, eu, pessoalmente, não sei se os meus colegas têm alguma opinião a respeito, eu não consigo ainda visualizar uma grande vantagem para o município em aderir a esse módulo, tá? Talvez agora a gente esteja pensando só no ISSQN. No futuro a gente vai ter que pensar também na questão do IBS, né? Então talvez ele vai se tornar mais importante pensando nessa outra situação. Para o contribuinte facilitaria bastante, né? Mas para o município em si, não sei até que ponto é vantagem fazer toda a alteração de legislação e fazer a apuração por ali. Vocês sabem que coisa nova sempre dá problema, né? Então, por enquanto ainda não está disponível na forma para a gente poder efetivamente aderir, tá? Só como testes, né? Se o município quiser fazer os testes ali, utilizar, esse seria o módulo de apuração nacional disponível lá na nota fiscal eletrônica. Viria por arquivo de retorno. Isso aí. Não sei se ele viria pelo Simples, porque nem toda empresa é do Simples, né? Porque ele valeria para todas, né? Não só pelo Simples. Provavelmente, talvez até dentro do portal da Nota Nacional. Talvez fale alguma coisa sobre isso no próprio manual dos testes. Eu confesso que eu não li ele por inteiro, né? Mas provavelmente não. Vai ter que ter um arquivo de retorno para os municípios para poder fazer essa conferência, né? E o nosso último assunto que eu trouxe aqui para vocês é a questão do split payment. Não sou boa em inglês, gente, é difícil falar isso aí. Que é uma novidade, uma das grandes novidades da reforma tributária, né? Então, será que ele vai realmente cumprir o que está prometendo aí, que é gerar menos trabalho para o fisco? Né? Seria, olhando assim só pelo nosso lado, pelo lado do fisco, ele parece ser uma coisa excelente, né? Então, o que seria essa ferramenta, tá? É uma previsão na lei complementar, aqui, na lei complementar 214 de 2025, que trata sobre a questão do pagamento imediato do imposto através de todos os pagamentos feitos de forma eletrônica. Como funcionaria? Qualquer pagamento de mercadoria ou de serviço que eu fizer, de uma compra que eu fiz de forma eletrônica, Pix, cartão de crédito ou boleto bancário, no momento que eu paguei, o fornecedor ou quem me vendeu, ele só receberia o valor da mercadoria sem o imposto. Tá? A própria instituição financeira, lá, o responsável pelo cartão de crédito, já faria, no momento que eu paguei, ela já vai pegar a fatia do imposto e vai mandar lá para o comitê gestor do IBS, para que o comitê depois faça a distribuição. Esse valor, esse dinheiro, não passaria, esse dinheiro do imposto, não passaria pelo caixa do fornecedor, né, do contribuinte, tá? E aí, nós temos alguns impactos para o fisco e alguns impactos para as empresas, tá? Quais são os impactos que a gente vê para o fisco? Elimina a associação por inadimplência, né? Porque considerando que se aquele dinheiro, quando eu paguei, já foi parado o dinheiro do imposto, nem passou lá pelo contribuinte, então se elimina, né? O contribuinte não vai precisar depois ir lá declarar o imposto e daí pagar, então eliminaria isso.
reduz drasticamente o contencioso da compensação indevida e creditamento fraudulento. Então, né, compensação de valores e creditamento também. Isso seria automático, saiu aquele automática sem ele ter que declarar isso de forma espontânea. Rastreabilidade total, uma nota fiscal, uma transação financeira. Se não tem o split, não houve pagamento formal, né? E para as empresas, o principal impacto para as empresas é essa questão da perda do capital de giro tributário, né? Porque antes a empresa ela acabava usando esse imposto que ela recebe, hoje, né, ela usa, né, por 15, 20, às vezes 30 dias, né, usa como fluxo ali de caixa e só depois ela faz o recolhimento. Então a empresa perderia esse dinheiro ali para fazer esse capital de giro. Necessidade de revisão e precificação dos contratos, descasamento potencial em vendas parceladas. E aí aqui tem uma informação que aqui eu deixei ela assim, mas que na lei ela está diferente, porque fala assim, descasamento potencial em vendas parceladas. O imposto é devido à vista no faturamento, mas o recolhimento é parcelado. Na verdade, tem uma previsão na Lei Complementar 214, dizendo que nas compras parceladas vai ser debitado o imposto conforme o pagamento de cada parcela. Então, é isso que tem aqui até anotei aqui em algum lugar. Acho que é no parágrafo 2º, que ele fala, dos artigos, acho que é o 33. Em junho desse ano, a Receita Federal, ela, juntamente com o Comitê Gestor do IBS, ela já publicou a documentação técnica dessa plataforma do Split Payment, permitindo que os bancos, fintechs e outras empresas de pagamento iniciem a adaptação dos seus sistemas ao novo modelo de arrecadação. Então, já está disponível para essas empresas, né, fazerem a adaptação dos seus sistemas, porque a intenção é tornar isso aqui real, possivelmente de forma gradual, gradativa, não de uma vez só, né? Talvez começar por alguns setores específicos, mas a ideia é que isso comece, sim, a valer de forma oficial. Nós temos alguns modelos de procedimentos, tá? Que podem da forma que podem explicar. Então, tem o procedimento padrão, que está lá no artigo 32, e o procedimento simplificado, que está no artigo 33 da Lei Complementar 214. O padrão é o sistema de pagamento consulta em tempo real as informações do documento fiscal eletrônico para calcular e segregar o valor do tributo e o valor que ele tem que aquele contribuinte tem que receber da mercadoria ou do serviço. E o procedimento simplificado, ele vai ser de adesão opcional, então o contribuinte vai poder optar se ele quer procedimento padrão ou simplificado. Ele permite que o recolhimento seja feito com base em um percentual pré-definido sobre o valor da transação, sendo uma alternativa para operações com consumidores finais. Esse simplificado, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal, com relação ao CBS, vão definir um percentual ali pré-definido para constar como split payment. E aí quem optar vai pagar um percentual presumido e depois lá no final do mês vai fazer o acerto do que faltou recolher de tributo e aí vai fazer o complemento. Mas eu não posso fazer opção para um imposto sim e para outro não. De cancelamento de nota e outras situações específicas. A governança, né, isso aí ela vai se dar pelo Comitê Gestor do IBS. E aí tem uma previsão lá no quarto do artigo 33 da Lei Complementar que diz assim: o Comitê Gestor
e a Receita Federal transferirão ao fornecedor, em até 3 dias úteis contados da conclusão da operação, o valor do IBS e da CBS recolhidos por meio de procedimento simplificado no período de apuração e não utilizados nos termos do parágrafo 3º desse artigo. Então, a lei prevê uma coisa linda, maravilhosa, que são 3 dias. Eu duvido que com X essa previsão seria devolvido ao fornecedor no prazo de 3 dias úteis. Então, isso, na verdade, vai ser 3 dias depois da reunião do Conselho Gestor, que vai ser uma vez por mês. Então, na verdade... não vai ser bem assim, né? Vai ser 3 dias, vai ser 3 dias após essa reunião. Isso aí. O fluxo de caixa vai variar de 30 a 36 dias. É. Então, eu estava comentando assim para o pessoal também se responsabilizar sobre a emissão das notas. É isso aí. Então, ele ficou bem claro assim, na hora de cobrar, ok, é imediato, mas para devolver vai levar um pouco mais. Isso aí é uma das principais queixas com o sistema, né? Essa questão dos cancelamentos e a questão também da quebra ali do fluxo de caixa das empresas. Então, porque no papel, assim, na lei, é lindo, né? Mas faça um pedido de devolução para a Receita Federal de algum imposto para ver se vem em 3 dias. Tipo, tem uma situação do imposto de renda da minha mãe que a Receita Estadual, ou a Receita Estadual não, a Receita Estadual, informou errado um precatório que ela recebeu. Informou os meses lá errados. Isso foi em 2022, a gente está em 2026. Início de 2023 eu abri o processo com a Receita Federal para restituir o imposto dela. Até agora não andou. Então, para a gente imaginar, né, esses 3 dias aqui, diretamente a Receita, no caso do IBS vai ser o comitê, é um prazo meio fantasioso, assim, porque na prática, eu acho que vai, sim, isso... Que ocorre. O controle disso vai ser bem. Exatamente. E aí, aqui, nós temos também algumas previsões, algumas amarrações que a lei tentou fazer com relação à responsabilidade dos prestadores de pagamento, também descumprirem a questão de fazer a retenção, de distribuir corretamente o valor ali retido dos impostos, tá? Então, a responsabilidade dos prestadores de pagamento. Os prestadores de serviço de pagamento, bancos, fintechs, direta, mas eles não são considerados substitutos tributários, tá? Então, isso está expressamente previsto ali na Lei Complementar 214. Eles são responsáveis, eles vão ter penalidades, caso eles descumpram ali, mas eles não são substitutos tributários, ou seja, eu não posso cobrar do banco ou do cartão de crédito, caso ele não tenha feito, né? E aí as penalidades administrativas aqui, no artigo 471-D da Lei Complementar 214, ele prevê penalidades severas para esses agentes financeiros que descumpram suas obrigações no âmbito do split payment. Então, aqui dentro desse artigo, ele tem desde a questão das multas pecuniárias em dinheiro, né, por descumprimento, que elas variam ali, um percentual sobre o valor daquela operação, até a situação de possibilidade de cassação da autorização de funcionamento do banco, da instituição. E assim, a gente vê muita preocupação dos municípios, né, com relação à reforma tributária, com relação às obrigações que têm que ser tomadas. E se a gente for pensar, assim, até agora, quem teve que correr para se enquadrar e cumprir obrigações foram os municípios, né? Que não é nos municípios que as coisas acontecem. O Estado, que seria um ente maior, né, um ente federado maior, a movimentação ainda é muito pequena. A gente conversa seguidamente com colegas que são auditores do Estado e tal, eles seguidamente dizem, gente, para nós a reforma não chegou ainda. A gente vê muitos municípios se movimentando, a gente vê muitos municípios se capacitando, estudando, se preparando, e para o Estado ainda não chegou. Porque as obrigações ficam para o município.
para os municípios, né? Independente do porte que o município tem. Então, realmente, não é fácil. Um balão agora fora. E, efetivamente, para os municípios, o que vai afetar em perda financeira a reforma tributária? É ganho ou perda? Porque eu não entendi muito bem nessa parte. Fizeram a reforma, a responsabilidade ficou para o município, mas os municípios vão perder ou ganhar? Então, é uma resposta que todo mundo quer saber, mas afirmar com certeza a gente ainda não tem como, né? A gente sabe que tem alguns levantamentos feitos por algumas entidades que apresentam que os municípios vão ter uma queda, principalmente com relação ao ICMS, né? Porque o ICMS, a parte do IBS, que seria seria a parte do ICMS, que vai se tornar IBS, ela vai refletir lá no valor adicionado que vai ser distribuído para os municípios. O cálculo vai mudar. A população vai contar muito mais do que a produção. E aí, por esta visão, né, por um levantamento que se foi feito considerando apenas isso, muitos municípios, principalmente aqueles com população menor e com bastante empresas que produzem, vai diminuir, vai perder a arrecadação. Mas, por outro lado, nós não temos ainda como identificar hoje a questão do consumo. Quanto que se consome no município? A gente não tem como fazer essa afirmação ainda, né? A gente tem muita compra pela internet, a gente tem muita compra nos próprios comércios locais, mas a gente não consegue mensurar isso ainda. Então, é uma resposta bem difícil. Eu, sinceramente, espero que os municípios não percam muita receita, ou se percam que seja minimamente. Por isso que eu acho que os municípios têm que se precaver, utilizando os outros tributos próprios que eles têm, né? Fazendo a revisão da planta do IPTU, trabalhando corretamente a questão do ITBI, para se proteger, né? Tudo bem que vai ser uma migração aí que ela vai demorar vários anos, né? Não vai ser uma coisa de um ano para o outro, mas é uma resposta que, infelizmente, eu não tenho para te dar com certeza. Em junho teve encontro dentro e um auditor do Tribunal de Contas disse que, segundo dados do Tribunal de Contas, no Rio Grande do Sul, 51 municípios teriam uma perda radical de receita, né? Eles ainda não... Esse estudo está público, não, é um estudo interno nosso, né, que nós estamos trabalhando, mas hoje aponta que 51 municípios do Rio Grande do Sul teriam uma queda drástica da receita, né? Claro que foi em junho, talvez depois com a evolução e que tenha principalmente trabalho, esse cenário possa mudar, né? Tem ainda muita falta de informação. O cenário preocupa, né? Eu imagino que a gente vai conseguir ter dados mais específicos, assim, mais confiáveis a partir do próximo ano, que a questão da alíquota do IBS, ela passa a ser obrigatória, tu informar ali a alíquota nas notas, né? Então, a gente vai conseguir ter uma fonte confiável para conseguir ter uma noção, assim, mínima de quanto que o município consome, né? E de qual é a perda estimada e tudo mais, né? Cris, eu gostaria de ouvir tua opinião do outro lado, o cenário econômico. As empresas que incentivam, elas vão ter diante de toda. Essa é uma outra preocupação. Até ontem à noite eu estava conversando com meu esposo. Meu esposo, ele é do comércio, ele tem uma empresa em Veranópolis. E eu estava comentando com ele, eu disse, tu já pensou, já conversou com o teu contador a respeito disso? Que hoje ele é optante do Simples Nacional. E eu falei para ele, a opção começa agora em setembro. Tu já conversou se o ano que vem tu vai permanecer? Já fez esse, né? Então, é preocupante também, porque as empresas também têm essa situação de quem é do regime geral, tem a questão do Simples Nacional, né, que o Simples acabou, na minha opinião, sendo um pouco prejudicado, porque as empresas que são do Simples não podem creditar, então vai acontecer daqui a pouco de alguma empresa do regime geral não querer negociar com elas por causa da questão do creditamento, né? E é uma insegurança, assim, geral, tanto que a gente vê uma recessão bastante grande, não é só aqui no Sul, acho que é meio que geral, e eu imagino que a questão da reforma esteja, assim, prendendo, assim, e segurando muito a economia. Várias empresas, enfim, fecharam devido a toda a questão de pandemia, enfim, e agora, diante desse cenário de mudança de reforma tributária, que incentivo, né, vai ter para uma pessoa de uma empresa? A promessa né, que se teve é que não teria aumento da carga tributária, que era para diminuir. Mas a gente só vai realmente saber disso a partir do momento que começar a acontecer, porque hoje a gente tem dados muito aleatórios, enfim, muito inseguros, né? Mas é uma grande preocupação e a gente sente nos municípios a queda da arrecadação, as empresas fechando.
é geral, né? Mas essa questão do limite, né, de baixar a tributação, Sim. isso está previsto, né? Sim. Deveria para 26, 27, não sei. Isso eu comentei até hoje de manhã, acho que o senhor chegou um pouquinho depois que eu tinha falado do seguro-receita, né? Isso, que é a questão da garantia da receita do ISSQN, que vai ter até esse coeficiente de participação, ele é para ser divulgado pelo comitê gestor até agosto do ano que vem. E o período ali que vai ser considerado, né, é de 2019 até o final desse ano. Então, a média do ISS do município, dentro de 19 a 26, ele vai ser considerado nesse coeficiente para tentar manter a arrecadação do município nos mesmos patamares, né? E falando em termos nacionais, tu acha que não no município vai aumentar a arrecadação? Para a União, o senhor diz? Não sabe. Não sei lhe afirmar. Não sei lhe afirmar. O que a gente verifica é que vai ter uma concentração muito grande, né, lá em Brasília, porque inclusive o IBS vai passar por lá antes, né, não vai ficar aqui direto. Então isso já é um indicativo, né. Cris, estava falando do seguro-receita, né? Já ouvi assim, questões de dizer se realmente vai ter esse seguro-receita, né? Porque ele está bonitinho lá na lei, né? Mas daqui a pouco isso pode ser que, né? Não aconteça dessa forma. Pode. Mas a pergunta é outra. Com relação a essa janela, né, que já está se passando agora 2026, o que Veranópolis, que ações Veranópolis fez para conseguir aumentar a arrecadação? Sim. O que a gente... Nós viemos uma crescente em Veranópolis do ISSQN, graças a Deus, a gente não teve queda nos últimos anos. E uma das coisas que, de forma trágica, mas que colaborou para a gente aumentar essa média, foi a questão da nossa BR. Tipo, o nosso ISS do ano passado, de 2025, de 24 para 25, cresceu mais de 30%, né, Guris? Foi, né? A gente teve uma arrecadação muito boa e grande parte disso foi com relação à rodovia. Mas com relação a coisas simples que a gente pode fazer, né? A questão do ISS das obras, fiscalização do ISS da construção civil, a verificação dos microempreendedores se efetivamente são MEIs, a gente faz. A questão de profissional liberal também, a gente faz uma fiscalização para verificar quem está inscrito ou não no cadastro, cobre ISS. Coisas básicas, comparação lá dos cartões de crédito, né? Se a receita informada está igual ao cartão ou se está menor. Então, são coisas básicas, assim, não foram grandes auditorias, né? Mas que acabaram representando bastante coisa. Inclusive, teve uma ação que nós fizemos no finalzinho do ano passado, que foi por autorregularização de um setor específico, que foi setor de cemitérios, funerárias, essas situações assim, que nós conseguimos, por autorregularização, R$100 mil para o município. Só de ISSQN. Então, para nós, representa bastante R$100 mil, né? Então, às vezes, não são operações, assim, mirabolosas, vou fiscalizar um grande banco, que banco demora muito, né? Então, são ações simples que podem ser feitas, e foi isso que a gente fez. Isso aí. O colega ali perguntou das empresas, eu estava num evento essa semana, e tínhamos empresários conversando sobre a reforma tributária, né? E dois empresários, nós temos duas empresas. Numa só entra material e na outra só paga o pessoal, tá? Para poder fugir da tributação. E ele disse, agora o contador já orientou, acabou. Que não vai mais ser vantagem. Não tem mais como fugir, né? Não tinha que me envolver na conversa deles, né? Mas uma fugia de uma tributação, outra fugia de outra, para poder realmente fazer esse giro e ter um pouco de respiro. O negócio é agora com a reforma, o contador já orientou ele, uma tem que fechar e vai tudo por uma conta só, e aí ele já está calculando quanto que eu tenho que pagar pagando de imposto daquela empresa. Duas empresas. Esse ramo aí contábil também é uma mudança bem significativa para quem trabalha com a contabilidade, né, particular. E para a pública também, né? É uma mudança para toda a sociedade, de fato, né? Deixa eu ver aqui que horas são. Temos mais uns 15 minutinhos. Então, aqui a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, que é a questão do risco do solve, repete e a proteção constitucional, que é justamente a questão que a gente vinha debatendo, né, do split payment,
que o dinheiro pega automaticamente do imposto, vai lá para os cofres públicos, mas existem algumas situações que isso precisa ser visto, a gente falou ali na questão do prazo e tal, né? Então eu trouxe algumas decisões aqui, algumas súmulas, inclusive do STF, que tratam dessa questão da coercitividade, da proibição desse tipo de atitude, né? Então, vedação pelo STF. A jurisprudência do STF rechaça expressamente o uso de sanção política como meio de coerção fiscal. E aí tem essas súmulas. A súmula 70, ele fala que é inadmissível a interdição de estabelecimento para fins de pagamento de tributo. A súmula 323 estabelece que também é inadmissível a apreensão de mercadorias para fins também de pagamento de tributo. Por isso, muito cuidado com a questão dos ambulantes, né? E a súmula 547, ela é uma súmula mais antiga, que daí fala ainda na questão das estampilhas. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas ou despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Essa 547 está relacionada com a questão da nota eletrônica. Se tem algum município que, para liberar a nota eletrônica, condiciona a não ter débito. Então, seria nessas situações ali, né? Temos decisões também dos TRFs, né? Que reafirmou a vedação constitucional à retenção de mercadorias e outras medidas como instrumento de pressão para pagamento de tributos, reforçando a proteção ao contribuinte. Porque o que eles querem dizer com isso, tá? Eu vou fazer lá, vou pegar o imposto pelo split payment, e se esse contribuinte estiver devendo alguma coisa para o município, para o estado ou para a União, eu vou reter para fins de pagamento, né? Então, justamente aqui tem essas questões de súmulas de proteção, que isso seria irregular. E aqui esse artigo fala da devolução. Em caso de devolução ou cancelamento da operação, o valor do tributo já recebido é transferido de volta ao fornecedor, protegendo o caixa da empresa contra a dupla penalização. E aí diz que, então, a lei respondeu ali, né, como um mecanismo de devolução do valor. Esse programa aqui, Nacional de Conformidade Tributária, o PNTC, o PNCT, aliás, ele foi instituído com a Lei Complementar 227, e é um programa que ele tem o objetivo de incentivar os bons contribuintes, né, oferecendo algum tipo de benefício para quem for bom contribuinte. Então, entra naquela situação da devolução de valor lá, o contribuinte se inscrever nesse plano nacional de contribuição, algum tipo de benefício com relação a de devolução de tributos pagos em duplicidade, com relação à flexibilização de cumprimento de alguma obrigação acessória, e entre outras situações. Empresas com histórico impecável que aderirem ao PNCT terão acesso prioritário à devolução de créditos tributários, uma vantagem estratégica. Esse programa também surgiu pensando nos problemas que o split payment poderá vir a oferecer para as empresas, tá? Que é opcional, a empresa pode não participar, ela vai ter lá alguns requisitos para poder participar desse programa, e ela, cumprindo, então, os requisitos, ela pode ter algum tipo de benefício fiscal específico. E, por último, a questão aqui da obrigatoriedade, então, do IBS e do CBS nos documentos fiscais. Vocês viram uma notícia de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, que dizia que a partir de 13 de agosto, o município não aceitaria dos fornecedores nenhuma nota que não tivesse o destaque do IBS e da CBS? Não? Então, o município de Porto Alegre fez uma publicação dizendo isso, que seria a partir de 13 de agosto, tá? Só que o que acontece? Nós estamos hoje já no dia 30 de julho, né? E a gente ainda não tem o cronograma, datas, layouts e absolutamente nada divulgados pelo Comitê e pela Receita Federal com relação a isso, tá? Então, embora exista a previsão de 13 de agosto, para que os documentos eletrônicos eles já saiam com os campos preenchidos de IBS e CBS, daqueles valores testes, né? A Receita Federal e o Comitê Gestor publicaram agora nessa semana uma nota se comprometendo a publicar um cronograma específico com as datas e com todas as informações necessárias para que contribuintes
e municípios, estados, enfim, possam se adaptar e se adequar para que passe, então, a constar nos documentos fiscais esse tipo de informação, tá? Então, tem ali o comunicado dizendo que é obrigatório, mas a Receita e o comitê publicaram, então, esse documento se comprometendo a publicar, pelo menos com 30 dias de antecedência, qualquer tipo de alteração ou qualquer tipo de obrigação para que o município contribuinte possa se adequar. Então, possivelmente, não vai ser a partir do dia 13 de agosto que vai passar a constar essas informações nas notas, porque a Receita e o comitê precisam publicar esse documento antes, tá? E aqui, trouxe uma... Oi? É uma coisa que eu ia falar também, que eu me esquecendo, esse comitê gestor do IBS aí, segundo a CNM, eles vão ter algo em torno de 1 trilhão Sim. de reais para devolver de orçamento, né? Devolver para os municípios, né? A colega falou antes, né? Primeiro, sabe que vai haver essa reforma. Olha só o poder que vai ter um grupo de pessoas, né? Que vai estar diretamente dizendo para o município, ó, vou te devolver amanhã, não, semana que vem. Olha só, e um poder desse concentrado num grupo, né? Já foi um parto construir o IDS, né? O IDS disputa judicial nesse aspecto, que acompanhou, né? Imagina só, então, o poder que esse comitê vai ter e como que ele vai ser transparente, ágil, para dar a resposta que os municípios precisam. Porque é bem o que foi falado aqui. Quem está correndo atrás da máquina são os municípios. Quem está discutindo o pepino são os municípios. E aí fica... E são estruturas enormes, gigantescas, né? Que elas têm operar uma burocracia, uma demora, uma lentidão, e aqui no dia a dia a coisa está acontecendo. Aqui no dia a dia está acontecendo, não tem como esperar para amanhã. Então, já foi uma briga bem grande para os municípios conseguirem ter uma participação efetiva, né, no comitê do IBS. A gente tem aqui do Rio Grande do Sul, tem a Fabi Keller, que é a secretária de Venâncio Aires, que participa ativamente, e tem também o Micael, que é o de Caxias do Sul, né, também secretário, e nosso colega auditor, que eles participam lá. Então, realmente é um poder muito grande para um comitê que tem um orçamento milionário e vai ter ali trilhões, como disse o Rudy, para distribuir ali para os municípios. Aqui eu deixei uma frase para vocês, para nós todos, aliás, que a reforma tributária não seja apenas uma nova página na lei, mas um novo capítulo na responsabilidade fiscal, porque sem fiscalização não existe eficiência, e sem eficiência a gestão pública perde o seu maior sentido, servir bem a quem mais precisa, tá? Então eu deixo aqui o meu contato para vocês, quem quiser estou à disposição, lá, os meus colegas de Veranópolis também, e lembro a todos que nós estamos nos municípios na ponta da reforma. É muito importante que nós nos capacitemos, que nós nos preparemos para isso, e é muito importante continuarmos sempre lutando pela nossa valorização, que a gente tanto buscou isso, né, em termos de Constituição, e agora a gente, com a reforma tributária, tem isso previsto legalmente, inclusive, né, com relação à questão de fiscalização. Então, é isso aí. Mantenham-se firmes e estamos à disposição para qualquer dúvida e para compartilhar conhecimento.